Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha vida Deus restaurar. Deus está restaurando nessa noite muitas coisas, muitos sonhos, daquilo que a gente precisa, mas a gente precisa principalmente crer. Creia. O principal fundamento da fé é a gente crer naquilo que ainda a gente não viu. Então, creia nessa noite e agradeça ao Senhor. Então, graça e paz, irmãos. Uma abençoada e feliz noite. Em nome de Jesus. Vamos continuar em Hebreus? Eu não esqueci de Jó, não, viu? Não esqueci de Jó, mas vamos continuar em Hebreus 2. Hoje a gente vai falar um pedacinho dele, depois a gente vai voltar nele novamente para falar de Jesus tomou nossa natureza, né? Quando Jesus toma a natureza humana. Amém? E começa assim. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, aqui ele está fazendo um alerta. Ei, nós já ouvimos tanta coisa, você está se atentando? Eu estou me atentando? É uma pergunta que eu tenho que fazer, você tem que se fazer. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode apontar e falar que você não está sendo diligente, a não ser que você esteja extrapolando. Mas a consciência sobre esse fato tem que ser sua. Ninguém vai pegar mais na tua mão, não. Você que tem que estar atento ao que nós já ouvimos e ao que nós estamos praticando. A gente escuta muita coisa, porém muita coisa a gente nem retém. Às vezes a gente retém as coisas negativas, as coisas positivas não. Às vezes a gente retém o que tem que fazer, o que não deve fazer e o que fazer não. Então ele está falando aqui, olha, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvidos, para que em tempo algum nos desviemos nela. Então, o que a gente tem ouvido? Né? A gente vai falar, a gente não está falando do mundo, a gente está falando das coisas de Deus. Então, o que a gente tem ouvido? O que está escrito na Bíblia, o que nos foi ensinado desde pequeno, os 10 mandamentos. Né? Quem tem um berço católico foi ensinado os 10 mandamentos, quem já teve o Evangelho já teve mais ainda informação, e aí de repente a gente não está atento a isso, não quer verificar isso, e aí a gente não consegue desviar das coisas que são ruins. Porque, por exemplo, lá nos 10 mandamentos, quando fala assim, não matareis, não furtareis, aí você vai lá e furta. Você desviou daquilo que foi te dito, né? A gente está no momento em que a gente era para estar mais alinhado a Deus, mais próximo do Senhor, com menos falar, pensando mais no próximo. E o que a gente está vendo? Egocentrismo, brigas públicas, né? Como se diz um ditado popular, se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Então a gente está vendo isso. E já foi anunciado que a gente passaria tempos de dores. E essa é só uma dos começos. A gente ainda vai passar grandes tribulações. Só que a gente precisa ter bom ânimo para passar. Então a gente precisa ser diligentes, atentar ao que nos foi dito, aquilo que não é bom a gente desviar, e o que for bom a gente permanecer. É claro que a gente às vezes dá uma quedinha aqui, o Senhor nos perdoa sim, mas a gente precisa ver que no mundo jaz o maligno e a gente não está às vezes conseguindo desviar dele. Não está conseguindo desviar daquilo que nos foi ensinado. E se não foi te ensinado, agora você já está sabendo. E já diz na Bíblia, né, que enquanto a gente é ignorante,
o Senhor até perdoa, mas a partir do momento que a gente conhece a palavra dele, ele já sabe que você é detentora dos conhecimentos. Então ele vai te cobrar como tal. E no 2 ele fala, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentamos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Então ele começa assim, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então lembra que eu falo sempre, o Senhor, ele é justo. Ah, ele é vingativo? Não, é justiça. É apenas justiça. Ele, se você não fizer, ou fizer errado, ele vai te dar a chance. Se você continuar, ele vai te dar a justiça. Então, ó, transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Quem paga com o mal recebe o mal um dia, isso pode ter certeza. Como escaparemos nós? Ele fala, ele está falando do anjo e compara a gente. Como escaparemos nós? Como que nós escaparemos? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. O Senhor anunciou que ele daria uma grande salvação. Como que ele deu essa grande salvação? Se fez pecador e morreu no madeiro por mim e por ti. Isso já era anunciado dele e depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então, Deus testificou com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Aí ele pergunta, distribuídos por sua vontade? Que ele não foi aos anjos que sujeitou ao mundo futuro de que falamos. A gente vai continuar amanhã. Então, o Senhor, ele não foi aos anjos, o mundo futuro que ele fala. Foi a nossa. E a gente vai falar sobre a nossa natureza. Hebreus fala muito sobre isso. Então, os anjos, eles vieram testificar, os dons de Deus foram testificados através de sinais, maravilhas, e dons do Espírito Santo, ele deixou o Consolador. Então, a salvação ele deixou para quem? Para nós. E o que a gente tem feito com essa salvação que o Senhor tem nos dado? O que eu e você temos feito? Quanto a gente tem abusado disso? Quanto a gente tem deixado de lado isso? É a pergunta que eu preciso fazer essa noite e você também. Amém? Só até aqui. Irmãos, pensa um pouquinho. É tempo da gente unir. Quem desagrega não está alinhado com Deus, não. Evita a contenda, evita maledicências, evita as coisas que o Senhor não entra. O Senhor não entra em briga, só a gente viu Deus irado uma única vez, que foi no templo. Na demais, ele sempre foi amor. Então, a gente precisa ser modelo do Deus vivo. E retidão de coração é uma coisa constante. Constante. Não vai ser nada nem ninguém que vai fazer isso, a não ser Deus comigo e contigo. E não vai ser assim. É um trabalhar diário. Amém? Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Lembrando que vocês têm 3 lugares para compartilhar. Face, YouTube e Instagram. Faça a vontade do Senhor Jesus e de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas faça se for do coração. Ok? Uma noite de paz. Uma noite de paz. Que vocês dão bem com Deus, que tenham bons sonhos, que o Senhor possa se revelar aqueles que Ele quer revelar. Se não tiver sonhos, que seja uma noite de paz.
Shalom Adonai. E se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Paz.